O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já se perguntou como os astronautas conseguem ficar no espaço sem sofrer danos? Apesar dos trajes serem bastante tecnológicos, o que mantém eles seguros é um princípio bastante simples, o da diferença de pressão. Quando a pressão é alterada em determinado ambiente, as consequências sobre o que está dentro dele também sofrem mudanças. Ficou curioso para saber como isso funciona? Quem vai explicar isso para a gente é a Bruna aqui no laboratório do Fibra. Bruna, primeiro eu queria que você falasse um pouco o que é pressão atmosférica. Nós estamos em um planeta que possui uma atmosfera, e essa atmosfera é composta por gases. Se a gente considerar, por exemplo, uma área de 1 metro quadrado, a pressão atmosférica seria a força que esses gases fazem nesse metro quadrado. Para medir isso, existem vários instrumentos. Um dos instrumentos utilizados é o manômetro. Aqui neste primeiro tubo, ele é aberto para a atmosfera, e este lado aqui ele está ligado a uma bomba de vácuo. Antes de eu ligar a bomba, observem que a altura da coluna de mercúrio é a mesma em ambos os casos. Isso significa que a minha pressão é a mesma, que no caso é a pressão atmosférica. Quando eu ligar a bomba, eu vou diminuir a pressão deste lado, porque é isso que a bomba de vácuo faz, ela vai diminuir a pressão, e essa coluna de mercúrio aqui vai subir. Como a pressão aqui deste lado vai estar maior, é como se essa pressão estivesse contraindo o mercúrio. Então a altura da coluna de mercúrio deste lado vai ser menor. Aqui no primeiro caso, meu tubo é aberto, aqui eu tenho a pressão atmosférica e aqui deste lado está ligado na bomba de vácuo, então a pressão diminuiu. Por isso que houve essa diferença na altura da coluna de mercúrio. Legal, Bruno. E você trouxe algum outro experimento para exemplificar isso para a gente? Trouxe sim, eu trouxe a câmara de vácuo. Essa câmara de vácuo é uma recipiente de vidro e dentro dela eu tenho um sapo. Esse sapo ele é maleável e eu tenho ar dentro dele. Vou colocar ele aqui no interior da câmara de vácuo e vou fechá-la. Depois eu vou ligar a minha bomba de vácuo e com isso eu vou diminuir a pressão no interior da câmara. Mas o ar que está dentro do sapinho vai continuar dentro do sapo. A gente observa que houve um aumento no volume do meu sapinho. Como eu tenho o ar ali dentro, e devido a essa diferença de pressão, o ar que estava dentro do sapo, ele tenderia a ocupar o volume do ar que foi retirado. Então, devido à diferença de pressão, o volume do sapinho expande. A câmara de vácuo está ligada à bomba de vácuo e ao manômetro. Ao mesmo tempo que a gente observa que o sapo está se expandindo, a gente pode observar essa diferença de pressão no manômetro. A gente olha no manômetro e vê a diferença na altura das colunas de mercúrio. Então, nesse caso aqui, a pressão de dentro do sapo está maior do que do resto da câmara. E se for ao contrário, o que vai acontecer? Aqui a gente vai usar uma garrafa PET para mostrar isso. A garrafa PET está ligada à câmara de vácuo e quando eu abrir a válvula, a gente observa que ela começa a se deformar. E por que isso? Porque o vidro, como ele era um material rígido, ele era resistente a essa deformação, o que não acontece com a garrafa plástica. É como se a pressão atmosférica estivesse esmagando a garrafa. E para o pessoal que está em casa assim, entender, como que a gente pode aplicar esses conceitos que a gente está usando aqui no dia a dia, no que a gente vê sempre? Um exemplo do primeiro caso da câmara é os astronautas quando eles vão para o espaço. Eles usam um traje especial. A pressão de dentro do traje tem que ser aproximadamente igual à pressão aqui na Terra. Porque no espaço é vácuo, então lá a pressão é muito pequena. Então, o que tenderia a acontecer com o pulmão do astronauta que contém ar? Exatamente a mesma coisa que aconteceu com o sapo. Então, o pulmão ia inflar e isso poderia afetar os órgãos internos. No segundo caso também, há um problema, por exemplo, dos mergulhadores. Descendo no mar, ele tem todo o peso, entre aspas, toda a pressão atmosférica sobre ele, mas a pressão exercida pela água. O pulmão tenderia a contrair, assim como a garrafinha. Muito obrigado pela demonstração, Bruna. E o programa Fibra volta na semana que vem para a gente aprender um pouco mais de física brincando. Até lá!